O chocolate é o vilão? Ou o herói da história? O Dinheiro e Negócios está no ar e com esta delícia que vai tomar conta da sua tela. Ou seria do seu paladar? Da sua casa, pode ser? Os tempos vão mudando e vamos caminhando para uma alimentação mais natural, mais saudável. Agora você já pensou num chocolate que só faz bem à saúde e também é saboroso como os tradicionais que encontramos nos mercados? Então preste atenção nesta reportagem. Apenas 116 calorias num tablete de 30 gramas. Você já imaginou? Já imaginei, Diógenes. Foi um dos meus maiores desafios. Os produtos desta empresa são assim, envolvidos pela conscientização de que é preciso cuidar da saúde. Olha, a gente, na verdade, é uma união entre a paixão pelo chocolate, né? Que sempre foi o meu maior desafio, os desenvolvimentos. E como que a gente faria um produto diferente mesmo, né? Muitas pessoas são chocolatras e muitas pessoas são doentes, né? Então tem os diabéticos, tem os intolerantes à lactose, os celíacos, tem as pessoas que têm problemas de obesidade. Então no momento que elas chegam no médico, no nutricionista ou no endocrinologista, a primeira coisa que o médico faz é cortar o chocolate. Então, o chocolate é um alimento que dá prazer, ele é um alimento que tem toda uma questão psicológica na hora do consumo, né? Então, a gente decidiu que a gente iria fazer chocolates, né, saudáveis, chocolates que as pessoas pudessem consumir mesmo com algumas doenças onde o médico teoricamente iria proibir o chocolate, né? Então hoje a gente tem muita venda através de indicação de médicos, de nutricionistas que inserem na dieta do seu paciente uma barra de chocolate por dia. Quer dizer, é um produto que caminha junto com a medicina. Junto com a área médica, exatamente. E também da nutrição, né? Que a dieta está bem ligada à área de nutrição e eles gostam muito do nosso produto. Foram inúmeras reuniões e estudos, até a formatação do negócio. Então, Diógenes, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer chocolate. E aí eu decidi que a minha vida seria fazendo chocolate, né? Então, eu estava acabando o segundo grau. Uma vida doce. Uma vida doce. Eu teria uma vida doce. E eu estava acabando o segundo grau e precisava escolher uma profissão para minha vida, né? E então eu decidi que eu iria estudar alguma coisa que eu pudesse unir a essa minha paixão por fazer os chocolates que eu já fazia em casa e que eu gostava tanto, né? Então, o que eu comecei a sentir, né? Eu fazia meus chocolates e tudo mais em casa e comecei a perceber que eu queria fazer coisas diferentes e que eu não sabia. Que eu não sabia onde procurar, que eu não sabia como que eu ia ter um produto com uma validade maior, como que eu ia ter um produto mais inovador, um produto com menos calorias, porque já tinha esse desejo em levar um chocolate mais saudável para o mercado, né? Então, aí foi onde eu decidi que eu iria fazer engenharia de alimentos para poder conhecer melhor como produzir um alimento e como conservar esse alimento, enfim, né? E foi onde eu comecei a minha trajetória. Foram alguns anos de faculdade, né? E na hora do final eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão, um chocolate, óbvio, né? Não teria nem como ser diferente. E nessa ocasião eu fiz uma parceria com um aluno de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então ele estava buscando
a comprovação dos antioxidantes do cacau, né, no consumo do chocolate e tudo mais, e a gente foi fazer um trabalho conjunto. Então, eu fiz um chocolate onde ele tinha chocolate amargo, soja, então a soja também tem bastante antioxidantes. Então, a gente decidiu aplicar isso em pessoas e ver o resultado. O resultado foi muito positivo e que acabou dando mídia, né? E daí acabou saindo no jornal e tudo mais, e foi onde o meu sócio Gabriel hoje me achou e me convidou, vamos fazer alguma coisa junto? Porque ele é nutricionista, então ele tinha esse desafio igual ao meu, no caso, né, ele também queria poder receitar aos pacientes dele um chocolate e não tinha nada que ele pudesse oferecer no mercado. Então a gente começou o trabalho e foi então que a Chocolife nasceu. Né? Então a gente começou a pensar o que a gente queria de um produto, quais seriam os ingredientes que iriam compor ele. Ele não teria açúcar, ele não teria lactose, ele teria fibras, redução calórica. E aí a gente começou então a formatar, a pesquisar quais os ingredientes a gente iria aplicar, né? Idealizar, né, o produto. Idealizar o produto, exatamente. Então, depois de tudo pronto, a gente fez os testes, né, reais, numa plantinha piloto e tudo mais, até que a gente chegou no nosso produto, que era, o nosso primeiro produto foi o Chocolife 50%. Depois do produto pronto, aí vem informação nutricional, rotulagem, o que a gente pode colocar na rotulagem, como vai se chamar o produto, a agência para desenvolver e tudo mais. Então a gente demorou aí um ano para que a gente tivesse o chocolate mais a roupa dele, né? Fizemos a nossa primeira produção, começamos a oferecer o produto no mercado. A gente demorou 10 meses para vender a nossa primeira produção, por mais que ela foi pequena, né? Por quê? Porque ela era uma produção grande para quem não tinha nenhum cliente, né? Então a gente começou a apresentar o produto para os possíveis clientes e tudo mais, apresentar para os nutricionistas e começamos então o nosso trabalho de formiguinha. E graças a Deus hoje a gente tem já bastante cliente, a quantidade que a gente vendeu em praticamente um ano, a gente vende hoje em 15 dias, então já melhorou bastante a nossa situação. Para uma empresa de chocolates, né, a estrutura é igual para qualquer empresa? Como é que vocês conseguiram dar a base, o alicerce para esta? Isso, então como a gente nasceu de uma ideia, né, para montar uma fábrica de chocolates ou montar qualquer uma fábrica, né, uma indústria, existe um investimento muito alto, né? Então, hoje em dia tem uma formatação de negócio no mercado que é a terceirização e que muita gente explora isso justamente para que tenha o domínio do mercado e então viabilizar, quem sabe, uma indústria, né? Mas a gente não pode ter todas as despesas de uma indústria e um produto que tem ainda um volume que não é significativo o suficiente para sustentar a indústria. Então a gente terceiriza hoje o nosso produto ainda. A gente começou terceirizando e a gente faz somente a parte comercial. Então a gente a gente faz todo o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento de embalagem, a compra das matérias-primas, o acompanhamento da produção no terceiro. E então a gente recebe o produto, está no nosso estoque e a gente vai fazendo a parte comercial. Então, mesmo a gente não tendo uma indústria para administrar, a gente tem todo o trabalho do acompanhamento, da compra da matéria-prima, da homologação dos fornecedores, que é muito importante, né? Então, a gente não corre o risco, por exemplo, de que o nosso produto venha do fornecedor com um ingrediente que não foi aprovado por nós, porque nós mesmos compramos a matéria-prima, enviamos para o fornecedor, a gente acompanha a produção e recebe o produto pronto. No próximo bloco tem mais Chocolife para você. Até já!